Muito bem, oitavo ano. Então, na aula de hoje, nós vamos estudar a congruência de triângulos, um tópico novo, bem interessante, também relacionado à área de geometria, certo? Então, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de comentar as orientações. Quero que vocês façam leitura do material, leia uma, duas, até três vezes se for preciso, até conseguir entender, tá bom? Em seguida, quero que vocês copiem esse material no caderno, tá bom? Vocês que recebem o material por via digital, pelo netbook, pela internet, né, pela plataforma da Unimestre ou pelo WhatsApp também. Copiem esse material no caderno, esse conteúdo, tá bom? Futuramente vocês vão ocupar ele para responder algumas questões, né, de um questionário que eu vou estar formulando para vocês, certo? Tem também o pessoal que está recebendo, alguns alunos que estão recebendo material impresso, então também gostaria que eles se organizassem com esse material e colassem no caderno, tudo bem? São alguns alunos que não tiveram acesso nem ao netbook e também não têm acesso à internet. Mas, enfim, vamos lá. Congruência de triângulos. Essa palavra é bem interessante, né? A gente vai ocupar bastante nesse tópico. Existem vários casos de congruência de triângulos. Congruência lembra uma certa semelhança, certo? Semelhança entre medidas, né? Entre proporções e assim por diante. Então, basicamente, a congruência dos 6 elementos de um triângulo, gente, 3 lados, 3 ângulos. 3 mais 3, 6 elementos, tudo bem? Tem 6 medidas diferentes em um triângulo. E essas 6 medidas determinam a congruência dos triângulos. Tudo bem? Então, eu tenho dois triângulos para comparar eles. Eu vou trabalhar com as medidas de seus lados e ângulos para identificar se eles são ou não congruentes, certo? Então, basicamente, a congruência de dois triângulos determina a congruência dos seus 6 elementos. Vamos lá. O que é congruência, gente? Congruência é uma palavrinha que significa o seguinte: preservação de medidas de uma figura para outra, de um triângulo para outro. Tudo bem? Significa que um lado de um triângulo, tá? Eu faço correspondência com outro lado de outro triângulo, e se eles forem congruentes, eles vão possuir a mesma medida de comprimento, ou em relação aos ângulos. Eu faço uma correspondência entre um ângulo de um primeiro triângulo com um ângulo de um outro segundo triângulo. Se os ângulos possuírem a mesma medida de abertura, por exemplo, 45 graus cada um, eles são lados não, ângulos congruentes, possuem a mesma medida. E a gente fala também em triângulos congruentes, eu futuramente também pode falar também de quadriláteros, pentágonos congruentes, se eles preservarem todas as medidas de seus lados e ângulos, né, correspondentes congruentes, com a mesma medida. Então, se tudo tiver a mesma medida, a gente fala que os dois triângulos são congruentes, tudo bem? Basicamente, gente, de maneira mais simples, como é que a gente pode entender isso? Tá? Imagina dois triângulos em um plano, certo? E uma cartolina, pode desenhar lá dois triângulos. Se você recortar um deles e conseguir sobrepor em cima do outro, né? Você pode recortar, girar ele, tentar encaixar em cima do outro, tá bom? E eles se sobreporem perfeitamente, né? O encaixe entre eles for perfeito, tudo bem? O que acontece? Eles vão ser triângulos congruentes, tudo bem? Não quer dizer que os triângulos são iguais. Existe um pequeno equívoco, é fácil de confundir, tá bom? Porque uma figura ela só é igual, ou qualquer coisa, enfim, só é igual a ela mesma. Mas como elas possuem características em comum, medidas em comum, né? As 6 medidas determinadas, no caso dos triângulos, dos três lados, dos três ângulos, né? Iguais, em questões de medida, né? Congruentes, dizemos que são triângulos ou figuras congruentes, tá bom? Preservam medidas, lados e ângulos, tudo bem? Então, tem aqui abaixo o triângulo ABC e o triângulo PQR. Eu fiz as marcações. Uma marcação no lado AB, né? E uma marcação no lado PQ do segundo triângulo. O que isso quer dizer? O número de marcações indica a sua correspondência, certo? Duas marcações no lado AC do primeiro triângulo, duas marcações no lado PR do segundo triângulo. Significa que são lados, né, correspondentes. E três marcações no lado BC ou CB e três marcações no lado
quer ou ERQ, tá? Significa que eu estou fazendo uma correspondência entre esses lados em ambos os triângulos, tudo bem? Um equivale ao outro, é como se um fosse substituto do outro no segundo triângulo, tudo bem? A mesma coisa vale para os lados. Cada marcação aqui, cada esquina determina a correspondência de um triângulo com o outro, certo? Da mesma forma que eu fiz com os lados. Então, eu vou citar para vocês aqui as correspondências feitas entre esses dois triângulos, tá bom? Então, já é dado que esses dois triângulos são congruentes. Não precisa determinar se eles são congruentes, não. Já é dado. E quando dois triângulos são congruentes, o que acontece com a medida de seus lados e ângulos correspondentes? Elas têm a mesma medida. É o caso do lado AC do primeiro triângulo e o lado PR. São lados correspondentes congruentes. Congruentes por quê? Sua mesma medida de comprimento. Da mesma forma, nós temos as equivalências, né, do lado AB do primeiro triângulo e o lado PQ do segundo, lados correspondentes congruentes, mesma medida de comprimento. E no terceiro caso também, né, dos lados, o lado BC e o lado QR, né, seus respectivos triângulos, como comentei anteriormente. Tudo bem? A mesma analogia eu posso fazer aos seus ângulos. O ângulo A e o ângulo P, né? O ângulo A, olha só, marcação morisquinha, o ângulo P. Ângulos correspondentes, da mesma medida. Então, se aqui mede, por exemplo, 45 graus, o ângulo P também vai ter que medir 45 graus no segundo triângulo. É a mesma coisa, a mesma ideia dos lados. Por exemplo, se o lado AB no primeiro triângulo mede 5 unidades, e o lado PQ no segundo, que é correspondente ao primeiro, veja só a marcação aqui, né? Uma marcação. Eles vão ser a mesma medida, né? Então, aqui mede 5 unidades, o lado PQ também 5 unidades. Tudo bem? Então, analogamente, a gente pode tomar o mesmo raciocínio para os lados, para os ângulos, ângulos B e Q, né? Olha só, duas marcações. Então, supondo que esse ângulo, por exemplo, tivesse 30 graus de abertura, né? O ângulo Q necessariamente também teria que ter 30 graus de abertura, certo? E idem para os ângulos C e R, que também são ângulos correspondentes congruentes, possuem mesma medida de abertura, certo? Então, basicamente, para não confundir vocês no primeiro momento, eu não enchi de medidas os meus triângulos, tá? Até porque é um pouquinho trabalhoso você comparar todas as 6 medidas dos 3 lados mais as dos 3 ângulos. Então, tem alguns casos específicos que vão simplificar essa nossa análise para dizer se dois triângulos são congruentes ou não, que nós veremos nas próximas aulas, tudo bem? Então, fiquem atentos ao conceito inicial, certo? Congruência representa o quê? Uma preservação de medidas de um triângulo para outro. Preserva a medida dos lados e dos ângulos através de uma correspondência. Tudo bem? Então é isso aí. E bons estudos, 8º ano.